Bom dia a todos. Como pode melhorar ainda mais? Estava brincando que as entidades chegaram por aqui faz tempo, né? Comecei numa tremedeirazinha. Ai, meu Deus do céu. É assim, ó. Qual o tamanho da sua surdez? O tamanho da sua surdez para o mundo espiritual representa o tamanho do barulho que as entidades vão fazer na sua vida, né? E eu fui na missa, gente, eu quase não consegui ficar na missa, porque a missa é toda quietinha e foi me dando um fogo no rabo, foi me dando uma inquietação, uma movimentação, uma energia. Eu falei, gente, eu vou sair no meio da missa, que vergonha, como pode melhorar, né? E eu falei, mas verdade, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Se sim, como eu mudo isso? Isso é uma ferramenta do Axis para entidades. Bem legal. Muitas entidades não sabem que morreram. Então, a pergunta, ela sempre vai trazer muita clareza. As perguntas, elas sempre trarão, elas sempre são uma forma da gente facilitar. Verdade, entidades, o que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? E sim, como eu mudo isso? Verdade que eu posso te ajudar? Às vezes tem uma entidade aí com uma questão que nem eu, nem Deus, nem Jesus Cristo consegue também facilitar e ajudar. Então, verdade, verdade. Eu gosto muito de colocar a verdade assim na frente, né? Verdade, verdade. Que eu posso contribuir com você. E às vezes, como a gente não pode contribuir com muitas pessoas encarnadas, imagina com a entidade doida. Tem umas entidades doidinhas, sem entidade zombeteira. Tem tanta coisa para a gente falar, e é isso, assim. Então, vocês sentarem, anotar, perceber. Então, eu quero trazer várias ferramentas aqui para vocês, tá bom? Que é uma maneira, às vezes não funciona com uma, funciona melhor com a outra. A gente pode facilitar de forma verbal. Vocês vão receber uma mesa para poder facilitar. E o Podpoc facilita, né? A pergunta facilita. Existem várias maneiras a gente facilitar entidades. Agora, o grande X da questão, onde começa aqui a brincadeira, os jogos mortais? Sempre na percepção. Eita, deixa eu perceber aqui. Verdade que é isso. O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Se sim, como eu mudo isso? Né? Às vezes a gente tem um mal-estar e a gente não sabe o que que é. Às vezes a gente está com um sintoma que é da entidade. Às vezes você está com uma agonia, uma tristeza, uma apatia, um trem esquisito e não é seu. Não é seu. Então, isso que eu acho mais fabuloso, mais fantástico assim desse universo das entidades, é a gente perceber que 90% dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções e doenças não são nossas. E na hora que a gente lembra disso, percebe, opa, 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 verdade, a quem pertence isso? Vamos lá, a quem pertence isso? A quem pertence isso? Isso é uma ferramenta do Axis. A quem pertence isso? A quem pertence isso? Às vezes você está no meio da rua, você está sem pêndulo, você está sem a mesa, e aí você usa as perguntas, usa os processos verbais. A quem pertence isso? A quem pertence isso? Verdade, 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 consciência, escolha. A quem pertence isso? Devolvo agora com consciência anexada simultaneamente a todos os remetentes. Um, dois, três, 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 quatro. Um outro processo verbal que eu uso muito, todas as entidades da porta para fora. Toda, porque às vezes eu não estou com paciência, eu não sou obrigada a facilitar a entidade o tempo inteiro, eu não sou obrigada a perceber. É pesado, às vezes, a gente ficar com tanta entidade na nossa orelha. Ninguém aqui, né? A gente não precisa se tornar aqui o Chico Xavier, tem limite para tudo. Por isso que a gente vai falar da importância de ter um horário de trabalho com as entidades. Escolha um dia da semana, de Pra... preferência fixo, e tenha um horário de trabalho com as entidades, porque assim elas vão parar de encher o seu saco. Késia, sabe que você falou agora do Chico Xavier, eu me lembrei do Espiritismo, né? O Livro dos Espíritos tem uma pergunta que é justamente essa:
quanto que os espíritos, né, influenciam a nossa vida. E aí a resposta é muito mais do que a gente possa imaginar. Então, realmente, Sim, não dá o devido, não é valor, mas a gente não dá a devida. atenção para esse tema. Exatamente, porque é um problema, né? É uma questão, e a gente É precisa. uma questão e uma questão seríssima, séria, séria. Não tem como a gente fazer a nossa cura sem a gente se livrar do mundo espiritual. Óbvio que não é para a gente ficar colocando culpa em entidade também o tempo inteiro, mas as entidades elas induzem aos vícios. Elas induzem às traições, elas induzem à bebedeira, elas induzem. Tipo assim, se você não treinar ser a entidade dominante, é o que eu sempre falo para vocês, a gente se torna quem? Um fantoche. Em todas as vidas, realidade, tempo, espaço e dimensão, que a gente se tornou um fantoche na mão de entidades, vamos ligar as câmeras? Vamos agora destruir, descriar, dissipar, liberar, revogar, cancelar, anular, rescindir, denunciar tudo isso agora, por favor? Qual o valor de ser um fantoche de entidades? É uma criança, e o medo é muito sobre isso, porque assim, ó, ok, eu tenho pavor, eu tenho medo de entidades. Ok, não vai mudar nada, gente. Pelo contrário, você está dando uma ferramenta e um poder para as entidades de tipo assim, pode me assustar que eu vou morrer de medo. Tipo assim, né? Pode pegar aqui, tipo assim, né? A hora que a entidade fazer bu, e aí você cai na ladainha dela. Então, uma das coisas, inclusive, para a gente poder se livrar desses obsessores, é a gente, assim, interessante ponto de vista, botar eles no seu devido lugar. Então, assim, e começar a entender como é que é esse relacionamento. Tudo que vocês definiram, como deveria ser um relacionamento, ou como é um relacionamento com entidades, vamos destruir, descriar, para liberar? Sim, corpo solta, corpo libera, corpo transmuta e corpo atualiza. Podemos usar o PODPOC também para quem é do Axis, certo e errado, bom e mal, PODPOC, todas as 100, cultos, garotos, povados, criações, base além. Às vezes eu estou num ambiente, eu só falo, opa, quantas entidades tem aqui? Ok, 96, eu PODPOC em todas as entidades, também vai funcionar. Os processos verbais são muito legais também para a entidade, funciona super. Eu gosto, por exemplo, assim, de sempre perceber a fundo, né? É, Eu não consigo enxergar, graças a Deus, como pode melhorar. Não quero enxergar. Vi poucas vezes e é um desafio a gente não entrar em julgamento quando a gente é, percebe uma entidade, né? É, e às vezes a entidade ela vai evoluindo, ela vai perdendo a forma, ela vai virando uma coisa. Fica feio, e é difícil para a gente ainda receber do feio, mas a gente precisa aprender a receber do feio. Né? Em todos os lugares que a gente não está recebendo do feio, vamos destruir, descriar, para liberar? Sim, corpo solta, corpo libera, corpo transmuta e corpo atualiza, para receber de tudo. Porque é interessante, do ponto de vista, a gente começar a visualizar, não vai ficar mais fácil de facilitar? Elas estão aí. Você gostando ou não, você tendo medo ou não, elas estão aí. Chega um momento, quando eu comecei a perceber entidades, eu fiquei assim, uma louca retardada, débil mental, querendo limpar a entidade 24 horas por dia, porque eu tinha pânico de entidades. Literalmente, eu tinha pavor, pânico. Pensa na cagona, a maior cagona das galáxias, sempre fui eu aqui de entidades. Só que aí, eu já contei essa historinha para vocês, né? A Cleuzinha começou a incorporar. Ela olhava na minha cara e falava: Quem é você? Eu falava: Oi? Como assim? E eu precisei entrar em movimento, porque eu levava minha filha para uma clínica psiquiátrica, eu já tinha feito, já era facilitadora de barras, ainda não era facilitadora de entidades. Mas depois por que que virou esse caos? Porque o universo sabia que eu seria muita contribuição para o mundo espiritual. Então, assim, viu? Vocês viram o vídeo que eu postei? A sua vida vai virar um caos, as entidades vão fazer barulho até a gente criar vergonha na nossa cara e falar: vamos lá então, chegada. Vamos lá, as amigas, colega, os espíritozinhos de porco, porque é tudo junto e misturado. Vamos lá, então. Então vamos perceber o que que tem aqui para a gente poder facilitar. E ver se realmente eu posso contribuir de alguma maneira, porque às vezes nem Jesus Cristo vai poder, né? Então as entidades, elas vão ficar ali que nem um pica-pau, tipo assim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, e aí elas vão nos mais vulneráveis.
Porque é interessante ponto de vista, eu bloqueava o acesso delas. E aí, onde elas vão, geralmente, criança, animal, planta, nos próprios ambientes. Aí, às vezes, você tem um marido ali, ou você bebe, e aí, tipo assim, tomou um porre, perdeu a consciência, a entidade entra. É o que eu sempre falo, qual o maior risco da gente acoplar entidades? Tomar um porre de perder consciência. Eu falo que eu tenho um limite aqui de 2 caipirinhas, como pode melhorar. Passou disso, eu perco a consciência. E tipo, e aí as entidades vão entrar no seu corpo, chama entidades ambulantes. Percebe a brincadeira? Não é legal? Quando a entidade entra no seu corpo, ela começa a arrebentar os seus circuitos internos, seus vasos, suas veias, ela começa a adoecer os seus órgãos. Bebida é um portal muito de abdução mesmo, ponto de abdução. Bar é ponto de abdução de entidade, né? Não precisa ser no bar, às vezes em casa mesmo, né? E um outro jeito que as entidades também incorporam, não é só em terreiro que a entidade incorpora. A entidade ela entra no nosso corpo quando a gente toma um porre, perde a consciência, e quando a gente toma anestesia geral. Anestesia geral, então, o que que eu recomendo? Sempre que vocês forem fazer uma cirurgia com anestesia geral, facilitem a sala de cirurgia. Facilitem a sala de cirurgia. Claro, você está em contato com. Trabalho num bar, posso estar pegando entidades? Óbvio que sim. Dá para você entrar numa fossa cheia de merda e não sair de lá fedendo, bosta? Dá para você entrar numa piscina e não se molhar? E que interessante, por que que eu fui trabalhar num bar? Qual a contribuição que eu posso ser? Por que que eu, Késia, vim morar em frente ao bombeiro? Por que que eu vim morar em frente ao bombeiro? Quantas pessoas morrem? Quantas entidades sem corpos todos os dias aqui no Guarujá? Como pode melhorar? Né? Quem mora perto do cemitério, né, Ivone? Você ainda continua morando perto do cemitério? Até brinquei com a Ivone uma vez, falei, cara, nós vamos canalizar uma mesa só para quem mora perto do cemitério, porque não é possível, é muita entidade assim nos ambientes. E coisas bizarras, inclusive, tipo, roubar seu carro na porta da sua casa, né, Ivone? É coisas bizarras que vão acontecendo. Visitas trazem entidades, bebê dentro de casa abre portais. Kézia, que saco. Pois é, sempre foi assim. Vamos reconhecer que a gente tem uma habilidade? Se a gente não morreu, porque é interessante do ponto de vista, eu era um portal, a minha casa era um portal, os amigos do meu pai e da minha mãe era tudo portal. Eles abriam uma porra de portal mais louco do que o outro em casa. Aquilo não me matou. Ok, como pode melhorar? E então a gente vai criando uma certa resistência. Hoje, eu para poder perceber uma energia, muitos portais e muitas entidades, ó, mas antigamente, tipo assim, no começo, eu falava, ai, tem um portal aberto aqui. Eu ficava em pânico. Ai. E para dormir com meu marido, todos os dias eu ia lá e perguntava: ele tá com o portal aberto? Tá, gente. E para fechar o portal do marido? Ó, anos para fechar um portal. Anos, não é uma vez, você rodar a mesa uma vez, é anos. Então, às vezes, a casa tem portal, né? A Shannon, que é a facilitadora de entidades do Axis, ela conta que ela comprou uma casa e tinha um portal no quarto dela. Ela demorou 3 anos para poder fechar o portal de dentro da casa dela. E ela é a criadora do curso Conversando com as Entidades. Inclusive, tem um livro em português no Kindle, tá? Comprei ele essa semana de novo, que eu tinha comprado ele em espanhol. Agora lançaram em português, comprei ele em português, que é mais fácil de ler. É muito legal esse livro, muito massa, porque ele é bem mais leve. Eu conversando com as entidades do Axis, é bem mais gostoso e bem mais leve do que as entidades no centro espírita, as entidades da Umbanda, porque tem muito contrato espiritual. Qual o grande desafio de entidades? A gente vai ficando poderosa, a gente vai ganhando poder e potência com entidades. E Isso. aí é um poder e potência que, interessante ponto de vista, grande parte das pessoas não querem perder. Ah, porque é eu e minha pomba gira.
Ah, porque eu ia. E você começa a fazer contrato espiritual com algumas entidades. Que interessante ponto de vista. Vocês acham que a pessoa quer encarnar toda vez pomba gira? Ou de repente, numa outra encarnação, ela quer ser pomba rosa, pomba branca, pomba da paz? As entidades também merecem uma possibilidade de evoluir, porque ser uma pomba gira, ser um pleiadiano, ser um arcturiano, ser qualquer tipo de entidade, ser a Késia, é uma frequência e um nível de evolução. Mas, poxa, vamos aprender a conversar com o nosso eu superior aqui, vamos perceber quem somos nós no futuro, né? Poxa, de repente eu sou aviária numa outra dimensão, aviário vibra na, sei lá, 10ª, 20ª dimensão, é muito alta a frequência dos aviários, né? Eu quero ter, sei lá, quero acessar frequências búdicas, qual a frequência de Buda? Então, as entidades é a mesma coisa, só que quando a gente tem contrato espiritual com entidades, as entidades elas ficam fixas. E aí, ok, então a minha pomba gira adora beber. Como pode melhorar? Eu vou sentir vontade de beber, porque minha pomba gira adora beber, ela gosta de fumar, percebe? Então, por isso que eu gosto de criar. E às vezes eu não curto muito ficar dando nome aos bois. Já falei isso para vocês 1000 vezes. Eu não gosto de descobrir quem são as entidades que estão comigo. Interessante ponto de vista. Primeiro que eu acho que é ego. Ai, porque eu tenho aqui uma pomba gira e o nome dela é Florentina. Tipo assim, e o Kiko? E o Kiko? Tipo assim, o que que isso vai me acrescentar na minha vida? Quando a gente evolui, a primeira coisa que a gente perde, a evolução, é a gente desconectando um pouquinho do nosso ego, né? Se eu sou branco, preto, verde, cor-de-rosa, com bolinha azul, homem, mulher, né? O espírito interessante ponto de vista, né? A gente vai evoluindo, evoluindo, que a gente se torna uma energia. E é para lá que nós vai, daqui a pouquinho, né? Então, o nosso objetivo aqui é ir arrebentando essas formas e estruturas, essas crenças primitivas, esse jeito de funcionar, para a gente poder perceber e começar também a perceber outras realidades. Faz sentido? Minha menopausa é entidade. Tem até CPF, certeza. Com certeza a gente deve ter uma entidade aí, menopausa. Quando a gente às vezes fala, porque assim, ó, as energias elas vão se cristalizando, palavrões. Você sabe que uma vez foi muito engraçado. A minha mãe falava uma palavra horrorosa que eu odiava, desgraça. Desgraça é a falta de graça, a ausência de graça, né? Desgraça. E ela sempre falava muito essa palavra e eu tinha pavor dessa palavra. Sempre achei essa palavra muito feia e às vezes ela me xingava desse nome e tal. Aí um dia eu facilitando a entidade e tal, e de vez em quando eu paro para poder perceber, até para poder treinar. Eu falei, mas quem tá aí? Aí ela pegou, falou esse nome. Eu falei, oi? Falei, cara, que loucura, como as coisas vão ficando imprintadas. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente fala, com as palavras, porque aquilo vai se tornando uma entidade mesmo, um inculcado de entidades. O Axis chama isso de inculcado. Você pega ali todas as entidades, por exemplo, ah, a minha casa, se eu não facilitasse ela todos os dias, ela seria um inculcado, um emaranhado de entidades. Você bate, pega as minhas entidades, a do meu marido, dos meus filhos, as de vocês, a do prédio. Aí você bate isso no liquidificador, vira um suco de entidades, um inculcado de entidades. Você não sabe nem quem é quem. Mas percebe a bagunça que é? Percebe? Uma receita de bolo tem ali, eu ia falar cebola, como pode melhorar? Tem ali açúcar, tem ali fermento, tem ali ovo, mas na hora que você come o bolo, você não sabe. Tipo, às vezes, né? É um cucado de entidades, às vezes assim, Kézia, o que está aqui na minha casa? Só de Jesus Cristo na causa. Virou um encucado de entidades. E aí você percebe quantas entidades moraram aí. Minha casa aqui era um Airbnb, esse apartamento. Nossa, só por Jesus, né, na causa. Então, quantas entidades, quantos portais, e demora um tempinho para a gente conseguir, né, deixar a casa com a nossa energia. O apartamento anterior que eu morei,
Ele ficou sem alugar, acho que uns 3 anos. Eu gosto de ambientes, eu amo ambientes e adoro facilitar ambientes, né? E aí fui para um apartamento maravilhoso. A mesa me mostrou que era aquele apartamento, tá? É, mas foi muito pesado, porque a gente precisa receber também do pesado. Fiquei 1 ano nesse apartamento. Era ali no centro do Guarujá, muito morador de rua, muitos portais, mas eu fui ali para poder ancorar um pilar de energia, de cura ali, né? Ali no centro do Guarujá. E fiquei ali 1 ano, aí depois eu falei, acabou o estágio, pelo amor das deusas galácticas, to finish, não aguento mais, puta que pariu, chega. Né? Tem limite, nossa, tem limite para paciência aqui. E saí dessa casa, alugou a casa em 30 dias, a casa alugou, porque a energia estava gostosa. Ambientes que não se alugam é porque eles já estão habitados, eles já estão possuídos, tem gente morando ali. Põe isso na cabeça de vocês, né? Já tem alguém ali. E aí, se você, encanou com aquele imóvel, poxa, ou de repente você tem um imóvel aí para vender. Entidades, vamos trabalhar com entidades aqui, vamos perceber. E tem a entidade casa e tem as entidades que moram na casa. Tem a entidade corpo e tem as entidades que estão acopladas no meu corpo. A gente chama isso de walkings, ambulantes. Então, às vezes, igual, não passa um monte de gente na porta da sua casa? Se você deixasse a porta aberta, não ia entrar? Sentar no sofá, comer, abrir sua geladeira? É a mesma coisa com entidades. E as entidades, a gente tem aqui, vocês não estão enxergando, mas está escrito aqui assim, ó, no topo da sua cabeça, eu amo entidades. É, por isso que vocês estão aqui. Está escrito aqui, ó, cover do Chico Xavier. Está escrito. As entidades estão enxergando isso, elas enxergam que você tem uma habilidade. Por isso que vocês estão aqui. E ter medo dessa habilidade, elas estão cagando e andando. Porque tem umas entidades que elas são meio burrinha também. E o que, que a gente tem que falar? Ó, gente, eu sei que eu tenho habilidade. Vamos lá, eu sei que eu tenho habilidade. Eu sei, agora eu reconheço. Eu reconheço que eu tenho habilidade. Só que eu ainda não consigo ajudar da maneira com que vocês querem. Então eu peço um tempo até eu incorporar essas ferramentas, até eu ter mais facilidade com essas ferramentas. E quando eu estiver pronta, eu me comprometo a facilitar vocês. Mas por enquanto, do portão para fora. Cover do Chico Xavier é boa, né? Vocês ficam do portão para fora. Elas vão entender, alguém tem que falar. Sabe o que que eu fazia quando eu era ainda mais novinha e não entendia? Eu falava, ó, vai lá no Centro Espírita Menino Jesus. Era São Vicente de Paulo. Vicente de Paulo. Que tá todo mundo lá, terça e quinta, das 9 às 10, tá tendo passe e as entidades vão ser facilitadas. Ou o que que eu fazia? Toda terça e quinta eu ia lá tomar passe. Eu faço isso até hoje, eu vou na missa, falo, cadê minhas entidades católicas? Cadê as entidades que estão, né? E ali eu abro um portal lá, falo, ó, Brau, vai lá para Jesus, vai lá para outras dimensões, vai lá que, sabe? Eu acho prático, para mim é o meu jeito de limpar a entidade todos os dias. Eu vou, é uma câmara de cura. Eu entrei na igreja hoje, eu falei, cara, é uma outra dimensão isso aqui, né? Uma outra dimensão. E pronto, vai as entidades tudo embora. Agora, o que que eu percebo sobre isso? Eu posso ficar o tempo inteiro aqui mandando a entidade embora. Só que eu também estou mandando mentor, estou mandando canalizações, estou mandando presentes embora. Às vezes ela quer me falar aqui o jogo da cena, da loteria, né? Ela quer, às vezes, poxa, enfim, me trazer alguma facilitação. Então, presta atenção nisso. Então, eu gosto de perceber, por exemplo, aí você vem falar oi para elas, eu sei. A minha entidade, Alice, amor da minha vida, você quer beber no meu copo de água, mas não pode, não pode, não pode, não pode. Ai, gente, eu amo tanto ela, gente. Eu amo tanto ela. Eu amo tanto ela. Ai, gente, eu amo ela. Te amo. E meu copo de água tá aqui. Ela ama beber. Pode vir um copo marcando. Que nojo, né, Alice? Nojo.
Tem que ficar com os copos tudo escondido. Aí, gente, os copinhos da Tamiana, ela bebe nos copinhos da Tamiana. Aí já só os copinhos da Tamiana, né, que fica ali, tipo, eles ajudam também a limpar a entidade. Eles ajudam também a ancorar a energia. Olha, eu já fiquei 2 meses sem gato, nunca mais na minha vida. Sabe aquela Cristina Cairo? Ela fala que para ela dar conta do trabalho dela, ela tem mais de 30 gatos e as funcionárias dela também, viu? A Beth e a Andréia, pode arrumar uns gatos aí. E porque ajuda mesmo a transmutar a energia, é muito legal. Alguma perguntinha até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Os áudios que eu vou começar a gravar para vocês, eu sempre vou trazer um pouco de informação e a facilitação, tá? Porque tem muita coisa para a gente conversar, 2 aulas é muito pouco, então a gente vai abrir, vai subir mais um degrauzinho, e aí mês que vem, no outro mês, a gente cria uma nova mentoria e a gente avança mais um pouquinho, porque não adianta a gente também trazer tudo de uma vez, a gente não tem nem espaço para poder conceber tudo isso, assim, né? Então, vamos ver o que que a gente vai criar nesses 2 encontros e nesses 10 áudios, tá? Eu trouxe hoje um texto que é de um médico, é um neurologista, e ele também, ele é da nata dos espíritas do Brasil, e é um artigo que ele publicou agora em 2026. A Andrea vai começar a ler para a gente, e aí eu vou comentando, e eu já mandei lá no Instagram, no WhatsApp para vocês. É um texto que resume tudo que eu quero falar de uma maneira assim, só para a gente não perder a linha de raciocínio. Vamos lá, Andréia. Vamos lá. Estamos escutando bem? Sim. Beleza. A dimensão espiritual e a saúde da alma. Então, é um grupo de estudos avançados espíritas. As organizações médicas de hoje definem a saúde como um bem-estar físico, psíquico e social. Alguns grupos médicos passaram a incluir o elemento espiritual nessa definição. Uma das situações mais graves por que passa a humanidade nos dias de hoje é a doença social nos seus múltiplos aspectos. A fome, a violência, a intolerância religiosa, o preconceito social com seus inúmeros matizes e toda sorte de mazelas que, frequentemente, nos colocam uns contra os outros. Então, se lançássemos mão dos recursos tecnológicos que já dispomos, não teríamos por que conviver com a fome e com inúmeras doenças que já sabemos como nos prevenir e tratar. Ainda não sabemos ser solidários uns com os outros. Espera aí que eu vou baixar aqui. Para distribuirmos os recursos necessários para o bem-estar de todas as nações. E ainda não aprendemos a reconhecer que o homem é a causa do seu próprio sofrimento. Quase sempre, procuramos encontrar do lado de fora a origem das nossas doenças, sem olhar por dentro e perceber que foram as nossas próprias escolhas que traçaram o rumo que a vida parece nos levar. São poucos os que se Deixa eu só dar só uma pausa aqui. Tá bem, Vocês vão perceber, não é essa mesa aqui, não, é a outra, que eu tô fazendo uns ajustes nela. Ela vai ter um relógio com os sentimentos. Alguns de vocês já têm essa mesa, só que eu vou mudar os códigos, tem códigos novos, tá? A nossa primeira mesa de entidades, ó, tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 códigos só. Essa é a primeira mesa. Agora deve ter uns 30, gente, porque, igual eu falei para vocês, a gente vai ganhando espaço. E na mesa que vocês vão receber essa semana ainda, ela tem um relógio de sentimentos. Por quê? Todo mundo aqui é flor de alecrim dourado. Todo mundo aqui, a gente é perfeito demais, a gente não consegue perceber, às vezes, quais são os sentimentos perversos que a gente carrega. Às vezes a gente não percebe que eu estou num padrão de vingança, que a gente está aqui numa raiva, que a gente está aqui numa mágoa. Então, lembra, ele está falando aqui, ó, o que está dentro está fora. Se eu estou numa energia de vingança, eu vou me conectar com pessoas que estão nessa mesma frequência.
Se eu estou vibrando na raiva, eu vou me conectar, eu vou chegar na padaria, eu vou ter uma mulher raivosa, eu vou arrumar uma confusão no trânsito, entendeu? E aí você começa a se tornar um pilar raivoso pelo mundo. Por isso que quando eu limpo entidades, eu limpo também esses sentimentos que estão inculcados em mim, porque às vezes a raiva, a mágoa é de uma entidade. Raiva de homem, gente, isso é raiva de entidade, isso é trem, é muito antigo isso. A birra que a gente tem do patriarcado, né? Então, eu vou limpar o que está dentro de mim, eu limpo também o que está ao meu redor. A consequência disso é eu limpo meus órgãos, limpo tudo que está naquela frequência ali da raiva de, sei lá, 300 Hz, um exemplo, não lembro quanto vibra a raiva, acho que é 105, 250, alguma coisa assim. E aí eu faço uma limpeza ali nos 250 Hz. Entidades, imprints, chips, implantes, um monte de coisa. Objetos, tudo que está naquela frequência, ó, a gente vai começar a destruir, descriar. Entenderam? Por que que tem um relógio de sentimentos na mesa de entidades? Pode continuar, Andréia. Só fazer um comentário, quando eu estava, né, nessa função ali do meu nódulo aqui no seio, a médica, a primeira pergunta que ela fez foi: você teve alguma questão sentimental? Olha que interessante. É difícil, né? Algum E médico perguntar. aí, você pode rastrear qual o sentimento que está aqui na minha mama. Qual o sentimento que está aqui nesse órgão? Então, continuando. São poucos os que se empenham em abandonar os pequenos vícios, em ajustar os comportamentos afetivos, evitando magoar os familiares mais próximos. E quando mal percebemos, estamos às voltas com a úlcera, a hipertensão, a diabetes ou as dores reumáticas. É urgente reconhecermos que todas as doenças, no fundo, pertencem à alma, são produtos da nossa mente antes de se expressarem no corpo físico que as reflete. Por outro lado, as doenças não podem ser vistas como castigo ou punição. Precisamos descobrir em todas elas uma oportunidade de recomposição das nossas energias espirituais e reconstrução do perispírito, que nossa irresponsabilidade permitiu ultrajar. Na verdade, a gente machuca esse perispírito, né? Com as nossas Sim, atitudes, né? sim, porque entenda que todos nós temos um DNA divino. Todos nós viemos da luz e do amor, da consciência. E talvez, quer dizer, por que que eu nasci no galinheiro do meu pai e da minha mãe, né? Por que que eu nasci naquela casa, com aqueles seres? Talvez era você trazendo luz para o DNA, para o útero da sua mãe. Gente, eu fiz essa constelação intrauterina uma vez, do Tomás, porque eu demorei 5 meses para descobrir o Tomás na minha barriga. 5 meses, vocês têm noção? Fiz 3 exames de sangue, enfim. E aí eu queria constelar por quê? Porque eu achava assim, por que que o Tomás não quis ser visto? Eu não queria que o Tomás fosse visto, porque o Tomás ele me trazia tanta luz, tanta luz, tanta luz, e eu senti tanta luz do divino dentro de mim, tão forte como eu nunca havia sentido antes, que eu tinha medo de perder. Então, parte do Tomás foi agora eu permito que essa luz venha também para o mundo, mas eu queria aquela luz só para mim. É isso que a gente faz às vezes no útero do pai e da mãe. Somos seres estelares. Pode ser também que a gente também era tudo farinha do mesmo saco. E aí também, tipo assim, né? Você precisava vencer aí os vícios. Eu tinha questão com vícios e drogas em outra vida, por isso que eu também acredito que, né, eu vim com esses professores maravilhosos que me mostraram a consequência de uma vida cheia de drogas e álcool, e eu fui aprendendo no decorrer da minha evolução e do meu crescimento. Então tem um pouco de cada coisa, né? Mas todos nós, então, somos luz. A gente chega aqui muito cru, muita luz. Só que aí a memória, o útero da mãe, a energia que vem desde o espermatozoide do pai já começa a modificar a nossa química. Aí a mãe começa a tomar remédio durante a gestação. Aí vem o remédio da anestesia geral não, daquela trem lá maravilhosa, uma bênção, uma deusa galáctica, aquela anestesia. E
Então, todas essas drogas começam, elas são, todas essas energias, tudo que a gente põe para dentro do nosso corpo tem imprints eletromagnéticos, hormonais, sentimentais, químicos, ancestrais, tudo tem energia. Se você para ver a composição de um alimento, tá aqui, ó, comida do gato aqui, ó lá. Um grãozinho desse aqui tem vitamina A, vitamina C, D3, né? E sentimentos, pensamentos e emoções também tem um inculcado de informações, de energia, de entidade, de demônios, tudo tem. Na medicação tem um monte de trem. Às vezes você fala, não, eu bebi água, mas pera, o que tem nessa água? Tem cloro, tem vírus, tem bactéria, tem fezes, tem coliformes fecais, tem tudo, né? Então é isso, a gente precisa fazer assim, ó, abrir a nossa cabeça. Abrir a nossa cabeça. E tudo que a gente traz para o nosso corpo modifica esse perispírito. Por isso que eu falo para vocês, o nosso maior desafio aqui hoje é sustentar o divino em nós. Esses dias uma moça falou, porque eu paguei R$ 300 numa sessão para a menina ajustar minha frequência, só que as coisas não mudaram. E tipo assim, aí eu procurei ela e ela falou que eu tinha que fazer outra sessão. Ela falou, é verdade isso? Eu falei, cara, é igual escovar o dente. Eu acho que o que trabalha mais tempo é uma constelação no campo da pessoa, mas se eu ajusto a frequência de vocês aqui, em 5 minutos vocês podem mudar a frequência, acabou a sessão. Por isso que eu não vendo muita sessão de terapia vibracional, porque ela acaba rápido, entende? Eu gosto de vender a constelação porque eu sei do efeito que ela tem ali no campo. Agora, eu faço uma sessão, tanto que as minhas sessões é assim, eu vou falar, Andréia, ó, mudamos a sua frequência, mas a partir de agora, Andréia, você precisa fazer isso, isso, isso e isso, ler isso, isso, isso e isso, senão não sustenta o novo campo. Entenda, olha para você ver, quem é que pinta o cabelo, né? Como pode melhorar? A raiz não vai crescendo? Gente, você não banha no mesmo rio 2 vezes. Para de ser infantil, de achar que você vai fazer uma sessão e aquilo vai resolver todos os seus problemas. Não vai, cara, não vai. Por isso que eu tô aqui até hoje. E assim, tem hora que parece que, tipo assim, não tá acontecendo nada, mas calma, tá acontecendo em outras dimensões. Às vezes essa treta que você criou tá lá na 25ª dimensão. Ai, Kézia, porque eu tô fazendo curso, tô fazendo curso e não tô percebendo nada. Pois é, vai saber o tamanho do buraco que você entrou aí, né? Quantas dimensões aí para fora do corpo você se enfunhanhou. E aí, até esse negócio começar a chegar aqui no corpo físico, demora mais um pouquinho, mas uma hora vai chegar. Só não muda quem não quer. Quem realmente não está escolhendo a mudança, tá bom? Então, senta sua bunda aí e vamos estudar. E o nosso compromisso aqui é até a gente desencarnar. E quando a gente desencarnar, adivinha para onde vocês vão? Escola dos Dragões, tem bastante aula lá, viu? Escola dos Unicórnios, as câmaras de, enfim, Arcanjo Miguel, vocês vão continuar estudando. Quem não estuda, vai para onde? A gavetinha lá da evolução. Ai, não gosto de estudar. Ai, porque. Ai, não quero saber de evolução. Tem uma gaveta, um cemitériozinho vertical só de DNA burro. Ah, não, aqui, ó. Ah, não, a Beth aqui tá evoluindo, pelo amor de Deus, teve todas as oportunidades do mundo. Botei até a Késia na vida dela, porque é o guria que fala e cria curso. E a Beth não evoluiu, não tem evolução. Foi a última chance da Beth, foi a Késia, um exemplo, né? Aí que a Beth morre, pega o DNAzinho dela ali, e aí vai lá naquela gavetinha, fala engavetado. Quem sabe um dia alguém vai ter paciência de olhar para esse DNA de novo, senão vai ficar lá engavetado, né? E, e é sobre isso, assim, né? A evolução ela é contínua, ela não para. Pode continuar aí, Andréia. Só vou dar um. Posso fazer um comentário com relação a essa Uhum. questão da mama? Enquanto eu estava lá no tratamento, né, o que eu fazia? Eu não me vitimizei em nenhum momento, porque graças a Deus eu tinha as suas ferramentas, né, de vários anos. Então, assim, ó, eu deitava naquela mesa lá para fazer a radioterapia, eu pensava, bom, eu estou transmutando tudo que não é meu, que eu adquiri, e fui fazendo assim, tipo uma, como é que fala?
sei lá, uma mudança mesmo de DNA, sabe? Aquele rádio que eu recebi era para transmutar tudo aquilo que não era meu, né? Que ainda estava ali, mas que não me pertencia. Então, assim, ó. O câncer ou qualquer outro tipo, a úlcera, ela é uma energia que você vai cristalizando ela no seu corpo. Então, a pessoa que está ali todos os dias, ela sente raiva. Raiva, raiva, raiva. Todo dia ela fica preocupada, preocupada. Todo dia ela fica ansiosa, ansiosa. Tipo assim, ok, eu também tenho tudo isso, porque eu também tenho uma parte humana ainda, muito grande. Como pode melhorar? E graças a essa parte humana, nós estamos vivos, né, gente? Sem a parte humana, a gente já estaria morto. Então, todos os dias eu me percebo, assim como todos vocês, eu me percebo tudo cagada. E o que que eu faço? Vou limpar. Eu tenho ansiedade, interessante do ponto de vista, eu tenho o cacete, né? De vez em quando são as entidades, vem das sessões, aí de vez em quando tem umas entidades meio brabinha, porque assim, ok, vou facilitar a Sônia agora. Vamos supor que a Sônia tem vícios. Então, a Sônia me escolhe aqui para poder facilitá-la. Ok, as entidades dela vai gostar ou não? A grande parte, então vamos lá, deixa eu só perceber aqui. Ó, Sônia, tem 4 entidades suas que não gostam de mim. Mas, ó, quantas gostam? Me vem 78. Entende? Então, essas 78, pode facilitar essas 4 com total facilidade, alegria e glória? Agora, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode e pó, que todas as 100, cuides, garotos, povoados, criações, bases, além. Então, é assim que eu faço. Por exemplo, eu faço assim também. Ok, vamos lá. Solange, quantas entidades da Solange não gostam de mim? Ok, 68. Não gostam de mim. Quantas entidades da Solange gostam de mim? 1.600. Ótimo, gratidão, obrigado. Dessas 68, alguma dessas entidades da Solange quer receber de mim? Só 3. Então ficaram 65. Essas outras 65, que retornem para o lugar de onde vierem e não voltem nunca mais. Vocês não têm permissão para acessar o meu campo. Retornem agora para o lugar de onde vieram e não voltem nunca mais para a minha vida, para o meu corpo, para a minha realidade. E foda-se. E é simples assim, eu não tenho que ficar lidando com quem não quer receber de mim. Então, e vocês também podem perceber. Opa, peraí, vamos lá. Quantas entidades tem aqui hoje aqui na minha casa? Vamos lá, que não quer receber de mim. 8. Ok. O que vocês estão xeretando aqui? Suas mentirida. Enxerida essas 8. Como pode melhorar? Pode vazar. Pode vazar agora. Eu gosto de perceber. Agora, quantas estão aqui na minha casa hoje que quer receber de mim? Ok, 733. Obrigado, gratidão. Lindas. Vocês podem expulsar essas 8? Ok, obrigado. Essas 8, se um dia quiserem voltar para receber, elas serão bem-vindas? Sim. Cada curso que eu faço, cada livro que eu leio, cada áudio que eu escuto, as entidades que estão ao meu redor estão recebendo também. E sabe o que é legal? Que todo mundo prospera. E aí, qual o tamanho? Verdade, verdade, verdade. Qual o tamanho da minha equipe de trabalho hoje? 7.300. Ok, que legal. Deixa eu baixar as barreiras. Baixando as barreiras. Quem são e onde estão os seres mágicos, os seres de luz, os seres da consciência que podem contribuir comigo, com esse grupo agora? Verdade, verdade. Qual o tamanho da minha equipe de trabalho agora? 9.800. Aumenta, tá vendo que aumenta? E é assim, ó, o nosso saber, ele é nanosegundo. Por isso que tem que ser a resposta para vocês treinarem o nanosaber. Anotem essa palavra, ela é chique. Nanosaber. É nanosegundo, a informação vai chegar. Se você começar a pensar demais, aí é a sua mente que vai estar inventando moda. O seu saber sabe. É isso que você precisa confiar para poder trabalhar com entidades. Eu preciso de uma mesa para limpar entidades? Você não precisa de uma mesa. A mesa ela vai me dar um roteirinho que, se eu seguir, eu vou ter sucesso nesse trabalho, nessa jornada. Mas com o tempo, né, eu me conecto com a mesa e falo, ok, querida mesa, conexão entidades, você pode rodar, facilitar as entidades do meu corpo, do meu ambiente, de todos os meus grupos agora, por favor? Sim. E tudo que não permita isso pode POC. É assim que eu trabalho. Como pode ser mais fácil? Não é fácil, gente? Qual o grau de dificuldade? Só qual é o problema, né, Flavinha?
É o mental. Não pode ser tão fácil assim, Kézia. Porque eu li lá no livro do Hélio Couto, no Carlos, aí você pega aqueles professor, tipo assim, que era, nossa, dificultava demais os processos. Não, que você tem que rodar 3 para direita, 4 para direita, dar 4 pontos a cabeça e depois você facilita a entidade. É igual quando o povo fala, ai, do tarô. Ai, porque o tarô, você tem que montar o altar. Gente, você não tem que nada. Você só tem que ser. Tem um professor de tarô que eu gosto muito dele, ele fala, aqui eu fazendo tarô debaixo d'água. Aqui, eu tomando banho fazendo tarô. Para com essa forma e estrutura, é bizarro. Isso é coisa de humano, vocês estão humanas demais. Humanas demais. Falando isso, eu vou até colocar nessa mesa lá o dissipação humanoide lá, humana. É, não solta, reganha, ele já, né? Tipo assim. E grande parte do tempo, é, eu comecei a passar mal na igreja, eu contei para vocês, né? Eram as entidades tudo chegando lá dentro da igreja e tal. E, nossa, eu parecia ali um imã ali. E aí eu começo a tremer, um sintoma de entidades vai me dando um tremor. Eu falei, e o frio? Eu falei, nossa, porque todo mundo morto, gelado, né? Não tem entidade quentinha. Eu começo a sentir frio. Fico dormente. É, cada um tem esses sintomas. Vertigem, a mente, a cabeça às vezes fica pesada, estômago embrulhado. A Shannon conta no livro. Sabe o que que o Gary fez para treinar ela com entidades? Levou ela nos piores pontos de Londres, onde tinha morrido, decapitado pessoas, os lugares assim mais fantasmagóricos para ela poder sentir o campo das entidades. E ele foi apresentando para ela as entidades. E ela contando que nos pontos turísticos ela vomitava. Tá lá no livro, bem interessante assim, que ela saia vomitando e com o tempo esse sintoma foi diminuindo. Esse sintoma foi melhorando. Hoje, por exemplo, eu não sou mais de ficar também tonta em qualquer lugar. Aqui, Pitangueira, gente, 1 milhão de pessoas. Imagina se eu fosse ficar passando mal. Pelo amor de Deus, hoje eu já tô assim, foda-se. Anticorpos para portais, anticorpos para entidades. São códigos que vão ter na mesa para vocês lembrarem. O que que eu faço quando eu vou? E eu me aplico como um processo corporal. Anticorpos para portais. Podemos ir no show do Guns N' Roses agora, Cleo. Anticorpos para entidades, entende? Porque aí eu fico imune a tudo aquilo. Porque, meu, interessante ponto de vista, eu também não vou para a praia ficar limpando a entidade o tempo inteiro, né? Geralmente, eu gosto de trabalhar entidades de manhã. E aí eu já facilito o meu dia e os ambientes que eu vou. Eu só expando a minha energia, expande, 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 conecto com todos os ambientes que eu vou frequentar hoje, e de repente amanhã, e de repente nos próximos 100 dias, e pode POC em tudo isso. Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 100, cuides, garotos, povoados, criações, base, além, ou com a mesa, deixa eu começar a fazer jabá para minhas ferramentas, né, gente? É que eu gosto de ensinar vocês os dois jeitos para vocês não ficarem presas. Não tem a mesa, não tem o pêndulo? Põe ali a mesa para rodar. O pêndulo, sentido horário, vai limpar e sentido anti-horário, ele vai sempre energizar. Não tem o pêndulo, vou colocar a mão e vou começar a rodar os processos. Ativando códigos estelares, códigos de luz, anticorpos para portais, anticorpos para entidades. Vocês vão receber áudios daqui a pouquinho, e a mesa, que aí vocês vão rodar o áudio e a mesa, e aí vocês vão ancorando energia na mesa, tá bom? Não é simples. Quem tá apavorado? É muita informação, eu amo esse tema, eu fico super excitada. Como que tá para vocês tudo isso? Tem alguém que é novo aqui nesse grupo? A maioria de vocês aqui já é o 15º curso de entidades comigo. Ê, como pode melhorar? Se tem alguém que está apavorado, que tipo assim, que tem ponto de vista, pode falar, porque aqui é a hora que a gente mata a cobra e mostra o pau. Depois no gravado, e quem está assistindo também no gravado, pode trazer perguntinhas para o grupo, que eu adoro falar de entidades. Mas é isso, é o perceber. Primeira coisa, eu tenho que perceber. Ok, vou lá na casa da minha sogra. Ok, quantos portais tem aberto? 326, ok. 333, ok. Eu tenho permissão para ir na casa? Olha que pergunta importante. Eu tenho permissão para ir naquela casa?
30%. Ok, obrigado, gratidão. Eu deixa eu falar que elas me proibiram de entrar lá. A minha cunhada é bruxona, forte, elas me proibiram. E toda vez que eu ia lá, apanhava energeticamente, se saía cansada, com dor de cabeça. Então, eu gosto de perceber. Aí, às vezes, ok, tem as entidades e tem a casa. Aí, às vezes, eu conecto com a casa. E aí, eu falo para casa assim também, por exemplo, ó, eu tô indo aí, eu preciso ser educada, eu preciso entrar, preciso pegar meus filhos que estão aí. Geralmente eu falo com a casa, com o ambiente, com as entidades dos meus filhos para poder também não deixar, né? É difícil eles saírem de lá e não ficarem doentes da casa da minha sogra, é muito portal. Não é que a minha sogra é ruim, é muito portal e muita entidade. Então, eu gosto de conversar com os ambientes e evitar possíveis tretas no futuro. Aí eu falo, ó, vou entrar 5 minutos, tal, as crianças vão chegar, vão ficar aí uma semana, por favor, vocês podem cuidar dos meninos, por favor? Sem ficar doente, né? Então, tudo isso pode ser conversado. Kézia, você escuta, a entidade tem boca para vir aqui falar, tudo bem, Kézia, eu vou cuidar das crianças por você. Geralmente não. Mas é algo que é uma energia e que a gente vai pedindo e na mesa eu consigo perceber, ok, verdade, verdade. Existe algo que eu possa. Não, essa pergunta é idiota. Verdade, verdade. Eu tenho permissão para entrar na casa da minha sogra? Não. Verdade, zero amigos. Meus filhos têm permissão para entrar na casa da minha sogra? Sim. Ah lá, eles têm. Ok, ótimo. Então eu gosto muito de perguntar aqui na mesa também e perceber as energias que às vezes eu não estou percebendo. Então, por exemplo, antes de mudar para esse prédio aqui, eu perguntei, verdade, 0 a 1000, o quanto o Golden Seek gosta de mim morando aqui no prédio? Ele já me antes de eu mudar para cá, eu conversava com ele, eu facilitei ele quase um ano antes de eu mudar para cá. Eu conversava com a energia desse prédio e com a energia do apartamento. Assim como eu já estou fazendo com os novos, que as possibilidades de perceber para qual apartamento eu vou agora. Então, percebe isso? É assim, para isso que serve as ferramentas e o mundo espiritual, para a gente perceber tudo isso. Aí eu mudo para casa, vou para um Airbnb, não limpo o Airbnb. O que que vai acontecer? Cadê a Jordana? A Jordana uma vez estava no Airbnb, lembra, amiga? Que isso, pelo amor de Deus! Eu falei, aí, percebe a energia do Airbnb, gente. Às vezes o povo tá fazendo um monte de trem esquisito lá, abriu o portal, o negócio mais loucura do Batman, e vocês estão lá, tipo, e eu levo cristal, levo meu organite, levo as mesas. Se você sai doente do Airbnb. Eu quero ser uma terapeuta nômade, tudo isso me interessa. Pois é, eu acho que eu só não sou mais nômade por conta do trabalho que dá, porque às vezes você não consegue em um dia botar a energia em ordem. Por isso que às vezes é importante a gente começar a ajustar a energia antes. Aluguei uma casa na praia, um mês antes eu começo a trabalhar. É foda, é complicado. É complicado. Alguma pergunta sobre tudo isso? Hoje nós estamos na geralzada aqui, né? Andréia, pode continuar lendo. Queria ver se a gente conseguia terminar esse texto hoje, se eu calar minha boca. Todos nós nos posicionamos ansiosos para curar qualquer mal-estar que nos afeta. Lamentamos e fazemos mil promessas de renovação diante de uma ou de outra doença mais grave. Nos esquecemos, porém, que mais importante que a cura é a iluminação do espírito, seu crescimento diante da dor. Avançar espiritualmente é tão importante como sarar as moléstias do corpo. As dificuldades com as. Ai, meu computador. Acho que a gente podia falar assim, ó, a cura, ela é a evolução. A Hum, evolução, porque eu tenho que criar um novo padrão vibratório, a doença, ela é um padrão vibratório, e às vezes é o padrão vibratório das entidades, daquele ambiente, daquele lugar. E a cura é quando eu evoluo, eu acesso uma nova frequência, eu começo a vibrar numa nova energia e eu sustento. Pode continuar. as dificuldades com as doenças são provas que nos aprimoram, não é castigo, Isso. ensinando-nos a superar obstáculos. O aprendizado diante das doenças é extraordinário quando sabemos identificar as suas lições.
Não Por propor. exemplo, eu adoro beber. Eu bebia todos os dias. Só que eu sei quem é a Késia que bebia. Bebia, não era de ficar louca, não, mas sempre gostei de um drink. Só que isso vai criando uma composição corporal e uma frequência, a frequência do álcool, certo? Dos meus órgãos. Eu não consigo subir frequência consumindo álcool todos os dias. Outra coisa que prejudica muito a subida de frequência é carne vermelha. Carne de uma maneira geral. Então, assim, eu sugiro, pelo menos umas 2 vezes na semana, que vocês fiquem sem carne, tire a carne. Tem outro tipo de proteína. É uma dica para vocês acessarem, não é uma regra, não é uma obrigação. É só uma maneira de vocês acessarem frequências que vocês nunca acessaram. Né, de vocês E aí vocês vão começar a perceber, cara, é tão mágico vibrar na 12ª dimensão, é tão gostoso isso. Então, por exemplo, assim, eu sei quem é a Késia lá que bebia todos os dias, a Késia que tinha aquelas escolhas, biriri, borobororó. Eu não tenho saudade dela. O que que eu tenho que fazer para não voltar a ser aquela Késia lá? Então, todos os meus hábitos, sentimentos, pensamentos, emoções e aquilo que eu como e consumo, isso vai sustentar um campo de energia. Então, o que que eu gosto mais? De vibrar na 12ª dimensão ou beber cachaça? E aí eu vou escolher. Tem dia que eu escolho tomar minha... Sábado e domingo, geralmente eu tomo minha caipirinha. Mas também tenho limite, 2. E não tenho conseguido mais beber, por exemplo, sábado e domingo. Hoje ou é sábado ou é domingo. E aí eu lido com as consequências. Vou ter dor de cabeça, vai me dar dor de estômago, porque é muito louco. Quanto mais você chega alto com energia também, isso é uma dor que eu sinto. Eu também sinto muitas dores. Por quê? O meu corpo, ele já acostumou. Eu faço isso aqui quase que o dia inteiro, né? Então ele já acostumou a ter um padrão de energia muito legal. Eu não posso comer um pastel. É foda. Qualquer coisinha que eu faço, qualquer merdinha que eu faço, o meu corpo ele sente muito, porque hoje eu já sei a qualidade da 12ª dimensão. Eu já sei a qualidade de uma frequência búdica. Isso é bom e é ruim, porque qualquer coisa me faz passar mal. Mas por que que me faz passar mal? Para eu lembrar da frequência da 12ª dimensão. Dá para entender? Não é um castigo. Não é porque, tipo, é uma frequência. E com o passar do tempo, vocês vão começar a perceber a frequência da carne, por exemplo. Quanto tempo vocês demoram para digerir uma carne? Aquele animal mortinho, tadinho, gente. Mas aquele animal que às vezes morreu com uma dor, com sofrimento ali, ele vai ficar no mínimo 24 horas no seu corpo para você poder digerir. Isso não é uma regra. Eu não quero converter vocês ao veganismo, vegetarianismo, mas é um fato. A gente não está aqui falando de vibração. Eu gosto de Coca-Cola. Tomo de vez em quando, eu tomo Coca-Cola. Gosto de álcool, tomo de vez em quando. Eu tenho, aí você escolhe suas putaria. O problema não dá o quê? Pra você enfiar o rabo de cachaça, comer pastel e comer carne e tipo fumar um cigarro e entende tudo junto e misturado. Aí não tem frequência divina que aguente nesse corpinho né, contaminado. Eu gosto de chocolate, gosto de vez em quando da caipirinha e e é isso assim. Então, tipo, como pode melhorar? E aí você vai controlando esses viciozinhos aí. Senão, realmente não consegue mudar padrão de vibração. A minha sugestão, faz um detox, só para vocês sentirem. No começo, vocês vão sentir ódio e raiva, inclusive pelo próprio campo das entidades. Quer falar, você vai beber, sua vaca. Elas vão ficar te atormentando. Não, 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 você vai tomar Coca-Cola, você vai comer carne, biriri, bororó. Que tem entidade que ama, ela tá no seu corpo só para poder sentir ali o saborzinho da carne ou daquela bebida, daquele cigarrinho. Por isso que muitas entidades se acoplam. Devo ter uma entidade de um bebê, não fico sem leite. Eu também, Renatinha. Vem aquele, sim, um desejo do nada. Aí eu falo, verdade? Isso é meu ou isso é da entidade? Percebe? Então, olha para isso. Eu sei que é muita informação, mas devagarzinho, começa só a experimentar. E mudando esse padrão vibracional, vocês vão construindo uma nova frequência e aí vem a evolução. O que que é evolução? Evoluir nas ações. Evolução. Ação é de ação. Eu evoluo nas minhas ações. Se eu continuar com as mesmas ações, eu vou ter resultado diferente? Esse é burrice, né? Isso é burrice.
Pode continuar, Andréia. Bora lá. Não propomos qualquer atitude de estoicismo para suportar resignadamente as dores que nos afetam. Não é isso. O sofrimento oferece a oportunidade de superação e de autoconhecimento. E É, tem limite, né? Tipo, é aquilo que ele falou. Não, chega. Hoje eu não quero saber de entidade. Hoje eu quero. Tem que ter limite no sofrimento, né? Não é para ser tão sofrido e pesado. é essa a lição que está subentendida nas dificuldades que as doenças nos fazem percorrer. A dimensão espiritual. A espiritualidade pode ser percebida pelo ser humano dentro de dois contextos. Contexto um, uma manifestação subjetiva que o faz crer em sua transcendência. E a dois, uma dimensão objetiva situada além dos limites que os sentidos sugerem. Uma avaliação científica destes dois domínios ainda esbarra nos preconceitos religiosos e nas ilusões de teorias pseudocientíficas. Admitindo um paradigma espiritualista, devemos considerar que o ser humano é uma entidade espiritual. Sua alma é imortal, atuando e dirigindo toda a fisiologia do corpo físico. Essa atuação se exerce através de um corpo intermediário, né, que a gente tem, né, os vários, denominado de corpo espiritual ou perispírito, o qual estabelece sintonia vibratória com o corpo físico. A alma é livre para transitar pelas dimensões do mundo espiritual, Vou manter. mostrar uma imagem. Ó, tá vendo? Ai, que lindo! Olha, esse aqui é o nosso corpo físico. E aqui eu estou recebendo, primeiro, eu me alinho com o céu e me alinho com a terra. A gente vai recebendo informação boa e ruim, interessante ponto de vista, certa e errada, né? E vai recebendo aqui também do coletivo. E isso aqui forma a energia que tem nos nossos, principalmente nos nossos chakras. Nossos chakras são portais de energia, né? E aqui é um chakra transmutador. Eu sou, ó, chakras inferiores, chakras superiores. O que que é evoluir? Quando eu ativo os meus chakras superiores. Só que a ativação desses chakras superiores, né, requer olhar para esse mundo espiritual e acessar frequências que não tem aqui nessa dimensão. Aqui é uma dimensão inferior. Então, eu vou desbloqueando essa energia. Aqui eu curei, não tem mágoa, não tem ressentimento. Dá para eu acessar a cardíaca? Qual a qualidade dos meus chakras superiores se eu tenho raiva, ódio, mágoa, vingança, se eu quero matar meu coleguinha? Competição, não evolui, gente, não tem como. Então, a gente trabalha aqui as nossas crenças da terra, a nossa raiz, pai e mãe. E aí a gente chega aqui, transmuta em amor. E aí a gente consegue ter uma qualidade, uma conexão espiritual de sucesso. Se eu sou raivosa, cheia de mágoa, ódio, qual a qualidade das minhas conexões espirituais? O que que eu vou estar recebendo? Porque o que que eu estou emanando? Então eu vou estar conectado com o espírito de porco. Só que aí espírito de porco é malandro, é safado, é sem vergonha. E eles vão falar assim: Sônia, eu sou o Jesus Cristo da nova era. E a Sônia vai acreditar. Por isso que a gente precisa, vou canalizar, vou conversar com a entidade. Primeira coisa que eu faço, deixa eu medir a energia aqui do Jesus Cristo. Ó, Jesus Cristo, só se for do inferno, né? Das Arábias, da China. Made in China esse Jesus Cristo aqui. Chama a entidade zombeteira, entidade malandra. E elas vão pegar no seu ponto fraco, nos seus medos, nos seus pontos G. Por isso que a gente precisa fortalecer as conexões espirituais de sucesso, porque na hora que vier ali, tipo, uma informação negativa, na hora já vem uma positiva. Eu falo, não é real, Késia. Isso é mentira, isso é uma ilusão. Essa entidade é zombeteira. Por isso que a gente precisa estar desperto e consciente grande parte do tempo. Porque na hora que a gente desliga a consciência, você fala, foda-se, e vamos botar fogo no parquinho, e que se dane, vou encher o cu de cachaça, e vamos, sexo, drogas e rock and roll. Aí nessa hora
As entidades vêm e vocês acham que capiroto é feio e rabo e chifre. Não é. É o Cauã Raymond pelado. Vou fazer tudo o que você quer, vou realizar todos os seus desejos. É assim que as entidades fazem, a zombeteira. Vocês acham que elas vão chegar com chifre e tipo, agora eu vou te matar? Não, gente. Não, elas vão chegar bonita, gostosa, sedutora, um galã de quermesse, toda sexy. Tudo é oposto do que parece ser. E nada é oposto do que parece ser. Como diz minha mãe, a gente tem que ter medo é dos vivos, né? Porque às vezes, tipo assim, né? Como pode melhorar? O morto, a gente sabe que não tem corpo. Eles vão infernizar aqui, mas aí você, oh, não é normal eu estar pensando isso. Não é normal. Sabe, não é normal eu ficar pensando só em abobrinha. Não é normal eu estar aqui com tanta raiva. Às vezes essa raiva do marido não é nem sua. Às vezes uma entidade se acoplou, que também quer se vingar do seu marido e está usando você para se vingar do marido. Ou vice-versa. Tem uma entidade acoplada no seu marido querendo se vingar de você. Faz sentido? Pode continuar, Andréia. Ai, eu amo essa aula, gente. A alma é livre para transitar pelas dimensões do mundo espiritual, mantendo uma ligação mais ou menos parcial com o corpo físico, e a morte significa a ruptura definitiva dessa ligação. A alma desencarnada passa a conviver no mundo espiritual com outros espíritos que a precederam no desencarne. Por sua vez, os espíritos desencarnados participam e atuam constantemente em nossas vidas, conhecendo e interferindo intimamente em nossos pensamentos e decisões. Intimamente. A partir dessas afirmações, que consideramos fundamentais, podemos enumerar diversos campos de pesquisa que podemos investigar. A psicometria da espiritualidade, as doenças espirituais, as crises psíquicas, os desdobramentos patológicos e a noção de uma presença. Aí ele vai falar da espiritualidade, que é o primeiro. A dimensão espiritual que está implícita na natureza humana é aceita por uns, mas não por todos, não por outros. Aquilo que permite alguém ter acesso a essa dimensão poderá não ter nenhum significado para aquele que não admite a sua existência. Vamos lá, para os boquinha de sacola, que adora, que nem eu, que adora. Um dia eu cheguei num barzinho, eu não tava doida, hein? Tava normal. É que o meu normal é doida, né? Cheguei num lugar, falei, vocês já viram? Era lá em Viera, gente. Era uma professora de yoga. Vocês já viram seres mágicos que saem do mar? Não, porque metade deles tem um rabo de sereia. Mas a cara de... Gente, como se eu estivesse conversando assim com vocês. A mulher arregalou uns olhos. Eu falei, Kézia, menos. Mas eu tava tão expandida. Eu tava tão expandida, e eu tinha visto esses bichos. É uma sereia do mar, com uma cara esquisita. Aí, e eu falei, cara, que loucura, que maluquice, assim, né? Então, é... pra quê? É pra provar? Pra fazer graça? Às vezes, ok, você tá muito feliz, aí o que que o Axis fala? Igual eu tava muito feliz, é só pra você, só por diversão, e ninguém precisa ficar sabendo disso. Às vezes seu marido é evangélico, ou o cara é ateu, ou tipo, ou é entidade diferente. Eu tomei uma PEI uma vez, uma entidade evangélica, que eu fui gozar, eu fui fazer um meme, catei um post no Instagram, e aí fui fazer uma piadinha, que era uma pastora muito louca, mulher, muito doida. E só que assim, ok, eu tenho que respeitar. O que que eu fiz? Eu estou ensinando vocês a ficar zoando a entidade do outro? Foi ridículo o que eu fiz. O meu Instagram caiu. Eu fiquei, sei lá, mais de uma semana sem Instagram. E a espiritualidade me falou de castigo para você aprender a fechar sua boca de caçapa. Respeita as outras entidades, não é tudo que é para você falar, dá uma seguradinha na sua língua, senão você vai ficar sem ela. E foi isso que aconteceu. Uma semana sem vender, uma semaninha de castigo, para eu poder refletir, para eu poder olhar para as entidades evangélicas e ficar na minha. Vocês não são conversor aqui, vocês não têm que converter ninguém. Se a pessoa não gosta desse tema, o que que você vai fazer? Que nem eu, convida.
Convida. E de preferência, convida de um jeito mais gostoso, de um jeito mais divertido. Ó, o Instagram criou isso aqui para mim. O Instagram não, o ChatGPT. Eu não postei, quer ver? Ó, peraí, cadê? Eu pedi para ele criar uma arte para mentoria. Olha a arte horrível que ele criou. Achei muito feia. Deixa eu ver se eu salvei, que às vezes eu nem salvei. Achei muito pesado. Ai, acho que eu nem salvei. Mas Não fica salvei? lá, Késia. Ele tem o histórico. Não, ele botou uma caveira, um trem horroroso, acho que eu nem salvei. Botou um monte de caveira, uns trem esquisito, tal. Aí eu falei, que horror! Quem é que vai chegar para esse curso? Aí que eu comecei, fiz a brincadeira do será que você pode ser amiga das entidades? Será? Tipo assim, e fiz de um jeito que, tipo assim, aí cria, aí, porque assim, você vai vender botando medo nas pessoas? Quem é que se sente atraído por um trem que, tipo, né? É óbvio que nem tudo são flores com entidades. A gente vai falar de desobsessão, a gente vai falar sobre isso no próximo encontro. Nem tudo são flores, mas alguém precisa resolver o problema. Todos os lugares você está esperando o outro resolver. E tem poucos outros que fazem isso. Cadê os exorcistas? E você não pode ficar escravo. E aí, sua filha começa a ter uma obsessão, uma incorporação, o que que você vai fazer? Até essa entidade, até alguém chegar para ajudar, arrebentou um monte de circuito dentro da coitada, dentro do corpinho da criança. Então é você ir ali e você fazer a desobsessão. E é isso que a gente vai aprender um pouco mais, tá bom? Pode continuar, Andréia. Cada indivíduo pode ser caracterizado por sua religiosidade, suas crenças particulares e práticas relativas à sua religião, sem, no entanto, manterem um vínculo elevado com a espiritualidade. A vivência espiritual comumente é uma experiência subjetiva, individual, particular, que algumas vezes pode ser compartilhada com os outros. Algumas pessoas experienciam sua espiritualidade como um assunto altamente pessoal e privado, focalizando elementos intangíveis que os suprem de vitalidade e grande significado em suas vidas. Espiritualidade não envolve necessariamente religião. Ó, uma coisa importante: quem não muda nunca de religião, não muda porque tem apego nas entidades, encarnadas e desencarnadas. Aí não quero perder meu coleguinha ali, tudo quinta série. Interessante ponto de vista esse povo que é muito sabe assim, muito fanático pelas religiões, esse fanatismo é tudo quinta série, é tudo criança. Interessante meu ponto de vista, né? Então, elas não mudam para não perder os coleguinha. Só que cuidado com esse apego. Cuidado, eu quero conhecer outros tipos de entidade, mais gostosa, mais bonita e mais galáctica. Quem são e onde estão, por favor? Se apresentem, como pode melhorar. E aí a gente vai descobrindo outras frequências, outras egrégoras. E às vezes, de repente, tipo assim, eu lembro uma vez, uma professora minha, que ela é muito fodida nesse mundo espiritual, tal, e ela faz parte do. Ah, ela faz curso com uma fodona aí, cara, com aquela que incorpora aquela alienígena. Como chama ela? A Mônica, A Mônica. Ela faz curso com a Mônica Medeiros. E aí, um dia a gente falando sobre isso, tal, e eu querendo estudar o livro das sombras, ela falou assim, amiga, mas você já tá lá, por que que você quer voltar às vezes lá, entendeu? Assim, é igual, por exemplo, essa pessoa que lembra de um trem de bater ovo para fazer bolo? Era uma molinha? Para quem não tinha batedeira, vocês já viram essa ferramenta? Era uma molinha que você batia o ovo e aí você fazia a massa do bolo. Aí depois inventaram a batedeira. Então tem ferramentas que é batedeira, tem ferramenta que é a molinha ali que cansa o braço. Então, hoje em dia, por que que a gente precisa canalizar e perceber outras entidades? Para a gente se conectar com novas batedeiras. Então, eu ficar presa aqui, em qualquer tipo de religião, você não está evoluindo. Tem outras ferramentas que talvez vão combinar mais com você. Ontem eu constelei uma aluna que ela foi freira 30 anos. E agora ela estuda o mundo espiritual. Ah, eu fiquei tão
Fiquei tão grata e feliz de atender ela, mas comecei a passar mal uma hora antes. E eu falei, o que que será que você vai me trazer? Minhas vidas de freira, para olhar, né, a fidelidade com a igreja. E eu preferia morrer, eu e ela, né? A constelação era dela e minha. A gente falava, a gente prefere morrer do que trair a igreja católica? Pode POC em tudo isso. Pode POC em tudo isso. Destrói e descria todos os votos, contratos, pacto que vocês têm com qualquer religião, organização, seita, universidade, faculdade, grupos, destrói e descria tudo isso. Corpo solta, corpo libera, corpo transmuta, corpo atualiza. A primeira vez que eu fui para Chapada, eu comecei a passar muito mal. Falei, gente, por que que eu tô passando mal? Aí me veio que eu era fiel a uma etnia indígena, e algumas etnias indígenas se competem, e eu ia me conectar com 12 etnias diferentes. Eu ia aprender novas crenças, novas entidades. E aí eu tinha um contrato com aquela etnia e eu fui lá destruir os pactos que eu tinha com essa etnia que eu não sei nem qual era. E tipo assim, para que eu pudesse ter leveza de me conectar com as outras. Os contratos espirituais, quando vocês perceber que vocês, desculpa a expressão chula, embucetaram, sabe que tem hora que tipo assim, desgramou, cara, desgramou, não vai, o trem empacou, o negócio ficou esquisito, o que que você vai fazer? Libera, tem algum contrato espiritual aí, que se você for, você vai perder a cabeça, né, seus filhos vão ser abduzidos. Então tem alguma coisa cabeludinha aí que é difícil da gente olhar às vezes, é contrato espiritual, tá bom? Andréia, Beth, me manda uma mensagem, dissipação, só escreve isso, dissipação e escreve contratos espirituais. Filha, precisa colocar o negócio passar. Mamãe ainda vai mais uns 10 minutinhos nessa aula aqui, seu almoço. Acho que tá bom, né, por hoje. Vai só mais um pouquinho aí, André. Vamos acabar 11h30. Vamos acabar essa página, então. Cada pessoa define sua espiritualidade particularmente. Ela deve ser vista como um atributo do indivíduo dentro de um conceito complexo e multidimensional. Possivelmente tem alguma coisa a ver com caráter, personalidade e com cultura. Para uns, a espiritualidade se manifesta ou é vivenciada em um momento de ganhos materiais prazerosos tão simples como pisar na relva descalça ou caminhar pela noite. Ele não pega o início, peraí. Ou caminhar. Peraí, só um pouquinho. Às vezes foi ponto. Aí começa outra coisa, ou caminhar pela noite. Ele passou, peraí. Eu estava lendo a espiritualidade, né? Daí ele. É. Tá, deixa eu diminuir então. Ou caminhar pela noite. Aí vem a Bom, mediunidade. É isso aí. aí vem o quê? A mediunidade, que é o próximo tópico. Pode falar, pode ler. A mediunidade. Podemos afirmar que, em termos de experiência espiritual, e tá, experiência espiritual, né, tá entre aspas, nada supera a mediunidade. Entre nós, parece que a espiritualidade convive dentro de casa, dirigindo cada passo de nossas vidas. Pelos nossos médiuns, os recados do outro lado têm sido tão frequentes que as portas da morte não isolam mais nosso contato com os que mais amamos. Estamos diante de um campo de experimentação extraordinário, onde é corriqueira a comprovação da intercomunicação entre nós e o outro lado da vida. Gente, essa é a parte que eu acho que assim é mais gostosa. Tem os capirotim, tem uns mala, tem os chupa-cabra, tem a zombeteira, tem, gente, na vida tem, também tem na morte. Todas as pessoas que você conhece são legais? Flavinha, lá na escola, quantas professoras você tem vontade de botar na descarga, né? Nossa.
Tem uns capiroto, cara, é uns capiroto encarnado, né? É uns capiroto encarnado. Então, no mundo espiritual também tem. Mas se eu me fecho para os capirotos, encarnado e desencarnado, eu me fecho para a vida. Se de repente eu decreto aqui, todas as pessoas encarnadas são ruins e más, é uma puta de uma mentira, não é? No mundo espiritual também é uma puta de uma mentira. Só que se eu me fecho para o mundo espiritual por conta de um bando de Zé Ruela, e, gente, é isso, a gente tem que dar tamanho e nome aos bois. Às vezes vocês estão apanhando aí de uma entidade Zé Ruela. É uma criança que tá ali, e você tá acreditando. Cadê a sua autoridade no céu e na terra? É para fora da minha casa agora, não tem conversa. E vai vazar todo mundo e acabou a palhaçada. E aí a minha cabeça faz cri, cri, acabou o silêncio. Agora eu não vou ouvir, agora eu não vou fazer. Agora eu não tô afim, ou agora eu vou pegar essa porra toda e eu vou resolver. E eu vou limpar essas entidades. Essa autoridade que a gente tem que ter. Ai, será que eu consigo facilitar a entidade? Será? Aí quer dizer, não tem autoridade, né? Nem você se convence disso. E as entidades vão apanhar. Quer dizer, vão aproveitar e vão, tipo, infernizar a sua vida. Só que às vezes você tá apanhando, tipo assim, alguém tem gente que às vezes tem medo de barata, não tem cabimento, alguém tem medo de barata. Né, meus amores? Regra aqui para entidades, no mínimo medo de barata, não. É, então vamos trazer a nossa autoridade para que a gente possa se beneficiar do mundo espiritual que a gente vai falar na próxima encontro, tá bom? Existem coisas incríveis e lindas para a gente aprender. Eu estava na igreja hoje, fui na missa, e de repente, gente, eu senti o cheiro da minha avó. Ai, gente. Aí na hora eu falei, vó? Quase que eu falei em voz alta. Vó! E eu falei, putz, esse portal tá tudo aberto, né? Falei, como pode melhorar? Aí ela veio, senti ela um pouquinho, fiquei emocionada, deu aquela vontade de chorar, matei minha saudade. Aí lembrei, falei, agora a senhora precisa voltar e fecha os portais. Pode voltar agora? Obrigado, vó, e leva todo mundo. Talvez ela só veio aqui pegar e levar todo mundo embora. Mas eu senti o cheiro dela. Vocês viram daquele negócio no BBB? Que antes deles contarem para Ana Paula que o pai tinha morrido, o cara sentiu o cheiro de vela e de flores? Antes. Antes de o carinha que estava. Eu não assisti, eu só vi nas redes sociais as pessoas falando disso. E às vezes a gente sente um cheiro mesmo. E Entidade fumante. ela sentiu que o pai tinha ido, porque ela estava muito mal, ela passou muito mal, muito mal. Durante o dia inteiro? Durante o dia inteiro, ela passou muito. É. Gente, e conforme a permissão de vocês forem aumentando, a gente vai conseguir. Já contei essa experiência que eu tive, que para mim foi muito legal. Um amigo meu desencarnou e eu estava na academia. Na hora me veio assim, nossa, o Renzo. Aí eu falei, eu preciso saber como é que ele tá. Ele já estava internado. Aí eu falei, o Renzo, tal, ele me veio nitidamente, assim. Não é à toa que você lembra da pessoa, que a informação não chega à toa. Quando eu saio da academia, me veio ali a mulher dele, meu amor acabou de desencarnar. Me mandou uma mensagem. Eu acho que eu fui a primeira pessoa que ela falou. E aí eu parei na pracinha e, tipo, chorei, porque me veio a consciência que ele tinha ido embora, mas ao mesmo tempo ele estava ali do meu lado. E eu falei, uau! Aí eu falei, como é que vai ser isso agora para mim e para você? Falei, é novo para mim também saber que você está aqui, né? Porque na nossa cabeça, não, tem 7 dias, não, porque ela foi para, tá em tratamento, porque ela foi recolhida, tal, e foi totalmente assim, sem forma e estrutura ali, né? E aí eu falei, uai, vamos aprender junto então. E aí, tipo, fui pro velório, depois de um tempo, fiquei conversando com ele, fui facilitando essa entidade. Falei, agora a gente vai no velório. E eu sentei no velório, ele ficou sentado do meu lado. Esse dia foi muito, muito massa, assim, porque ele era um ser também muito legal, sabe? Uma entidade muito. Eu falei, agora você vai se despedir e sem mimimi. Você queria ir embora. Você sabe o que você queria. E eles aqui vão dar um jeito de ficar bem, inclusive, para poder continuar evoluindo espiritualmente, energeticamente. É, foi muito doida essa história. E aí ele foi e tal, e foi muito, muito interessante, assim. Então, eu percebo que não é à toa que eu moro aqui de frente ao bombeiro, porque todos os dias eu facilito entidades, né?
Geralmente, dependendo do jeito que a pessoa morre, ela fica no trauma. Morreu afogada, morreu afogada e bêbada, por exemplo, que são as principais aqui do meu dia a dia, né? Afogada e bêbada é café com arroz, né? Café com arroz é bom, né? Arroz com feijão. Então, e isso é um presente que eu posso ser para a Terra e para essas entidades. Essa semana, a criança aqui de 15 anos. E aí eu peguei na mãozinha e falei, vamos facilitar essa energia. Não precisa você ficar aqui em sofrimento e nem ficar vendo também o sofrimento de quem fica. Tá bom, Ivone? Então percebe que é lindo esse trabalho. Eu sou apaixonada nesse trabalho. É difícil, tem as partes difíceis, nem tudo são flores, mas de verdade, 80% do tempo é divertido para mim o mundo espiritual e as entidades. Sem sombra de dúvida. Eu me divirto e crio dinheiro com isso. E quando eu falo, cadê as entidades que querem ir comigo para São Paulo amanhã, domingo, ver o porco? Ai, vou para domingo, São Paulo, ver um porquinho lá. Gente, vocês já viram ele na Paulista? Ele canta aquela música. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Eu vou postar, vou lá ver o porco, gente. Cadê quem? Seu celular. Protetor dentro da bolsa da praia que tá aqui fora. Então, quando eu peço pelas entidades que querem se divertir, nossa, cara, eu crio dinheiro assim que nem água. Então é isso que a gente também vai falar nos próximos encontros. Tem o ônus e também tem o bônus. Então vai chegar na hora que vocês vão precisar facilitar esse campo espiritual. E eu espero que vocês tenham bastante ferramentas, se depender de mim. Eu trarei muitas ferramentas para vocês perceberem e terem a mesma facilidade que eu tenho. Alguma pergunta para a gente poder encerrar? Leiam o texto inteiro. Vou colocar no grupo, vou criar o grupo de. Compartilha de novo, Andréia, que eu não sei se alguém entrou depois, esse texto. Vou criar o grupinho do Telegram também. E se vocês tiverem perguntas, e vou começar a enviar o áudio já, entre hoje e amanhã, já envio o primeiro áudio. Quero só terminar de formatar a mesa, para a gente estar com a mesa e com os áudios ao mesmo tempo. Combinado? Então, gratidão. Deixa eu preparar o almocinho da Cleo, mandá-la para a escola e até daqui a pouquinho de novo. Gente, fica marcado sexta-feira que vem de novo. Mas antes disso, vem os áudios para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Beijo, 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 beijo.